eu quero falar uma coisa com vocês. Presta atenção nisso que eu vou falar. Essa passagem está na Bíblia. E ela diz o seguinte: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos, ou seja, aquelas pessoas que têm a prática constante da mentira, de trazerem notícias falsas, não entrarão no reino de Deus. A mentira é um pecado gravíssimo, gravíssimo aos olhos de Deus. Você entendeu? Então, é necessário que eu tenha consciência de que aquilo que sai da minha boca seja algo verdadeiro. Porque a palavra de Deus disse: se existe algum louvor, se há alguma virtude, isso nós temos que pensar. E quando nós pensamos correto, nós transmitimos coisas boas, nós transmitimos coisas de paz, coisas de amor. Mas nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão monetizando, ou seja, as pessoas estão ganhando dinheiro com a prática da mentira. Vivemos no tempo das chamadas fake news. Fake news são notícias falsas, mas não são notícias completamente falsas. As fake news elas pegam um pouco da verdade e colocam ali um emaranhado falso, um falso contexto, para fazer com que aquela notícia se torne apelativa aos olhos do público. Muitas pessoas perderam o sono com a questão do Pix, que o Pix seria taxado, que o Pix passaria a se cobrar um imposto das transações via Pix. E isso é uma mentira, isso não existe. O que é que eu vejo? Eu vejo pessoas, até pessoas de Deus, que compartilharam essas coisas. Pessoas que são pessoas religiosas, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem a palavra de Deus, estão recorrendo a práticas mentirosas. Se uma notícia chega até você, o que é que você precisa fazer primeiro antes de enviar? Você precisa parar, lê-la corretamente, ver se não existe nenhum erro de português e depois checar em fontes oficiais, em jornais, em revistas, em portais sérios de notícias, na TV. Porque caso contrário, aquela notícia não saiu em canto nenhum e você compartilha ela, pode ter certeza que ali existe uma grande probabilidade dali ser uma notícia falsa. Então eu quero dizer para você, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você tem postado nas redes sociais. Tome cuidado com aquilo que você tem falado. Se chega uma informação até você de uma pessoa, que aquela pessoa está recorrendo numa prática que não agrada a Deus, você não deve sair por aí propagando, não deve ser um agente da fofoca. Você não deve. A fofoca chega até você e ela tem que parar ali mesmo. Ela não pode continuar o ciclo fofoqueiro. Entendeu? A primeira coisa que, quando chega uma notícia sobre alguém e aquela notícia não é boa, você deve orar por aquela pessoa. Para que Deus abra os olhos, para que Deus levante pessoas para tocar, para falar com ela, para que aquela pessoa mude sua conduta, para que aquela pessoa tenha uma experiência verdadeira e genuína com Deus. Não sair por aí propagando uma desgraça da pessoa. Isso é feio, isso não agrada a Deus. Precisamos ser prudentes, precisamos ser pessoas de paz, agentes de transformação nesse tempo. Porque uma coisa é certa, do que adianta você sair por aí propagando uma mentira, propagando uma notícia falsa, e quando você chegar diante de Deus, você vai prestar conta por cada palavra. Cada palavra que saiu da sua boca, você vai prestar conta diante de Deus. E aí, qual vai ser a sua desculpa? Ah, eu não sabia que aquilo ali era falso. E diante de Deus, nós seremos indesculpáveis. Não haverá argumento ao qual irá nos livrar do julgamento. Então, tenha muito cuidado. Lembre-se disso que eu estou dizendo para você. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, tenha muito cuidado a partir de hoje. Aquilo que chega até você, analise bem, procure bem, se informe correto, para que aí sim você possa propagar aquela informação. Mas caso contrário, se você tem dúvida, se foi algo muito sensacionalista, se foi algo que te apavorou, se foi algo que apavora, tenha certeza absoluta que aquilo ali pode ter uma grande probabilidade de ser uma notícia falsa. Tá bom? Pensa nisso. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, que você tenha um dia abençoado, cheio de muita paz e muita luz.